Agora imagina só, tu tá à beira da morte, todo mundo acreditando que acabou e o inimigo comemorando ali e tal, os aliados, isso aí do nada uma coisa que te fez cair. Tu levanta, teu corpo se regenera, as feridas desaparecem e o impossível acontece. Simplesmente você não pode mais morrer. É isso aí que aconteceu, galera. Hoje a gente vai falar do momento em que o Bell deixou de ser só um aventureiro e se tornou algo muito maior. Um ser que ultrapassou os limites humanos, rompeu as leis da própria vida, conquistou um poder tão absurdo que só você pode descrever como o poder supremo, entendeu? Então fica comigo até o final, cara, porque hoje a gente vai destrinchar esse momento aí, explicar o que realmente mudou dentro do Bell e por que isso pode ter transformado ele literalmente em um ser imortal. Já pega o teu cafezinho, já se prepara, se aconchega no sofá, vem comigo e bora mergulhar nessa história. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Veneza e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, para definir o Bell dentro do piso 60 só é possível usar duas palavras: incrivelmente quebrado. Literalmente naquele lugar, naquele arco específico onde ele deveria resgatar a família Locke, o Bell ele se transformou num semideus em todos os sentidos. Quebrou as regras lógicas, habilidades, tudo ali chegou no nível surreal, acabando com até a própria bênção da deusa virgem. E esse piso estava completamente assolado por um esporo que criava um efeito de encantamento em todos que estavam respirando ali, forçando eles a atacar os seus próprios amigos. Basicamente, qualquer aliado ao redor estava se transformando em um inimigo. Só que o Bell, ele graças à habilidade de desejo inabalável também de proteger, ele acabou se tornando imune ao encantamento. E junto com isso, o poder da bênção da deusa, né, das suas habilidades, dispararam em níveis absurdos. Ele regenerou constantemente a magia do corpo dele, e essa regeneração corporal era literal. Se o Bell sangrasse, um fogo sagrado se manifestava, devorando a ferida, curando ele, reconstruindo carne, sangue, enquanto o efeito permanecesse ativo. E como todo o piso já estava infestado pelos esporos, esse estado de imortalidade dele se tornou praticamente infinito, nunca acabava. Com isso, somando as estatísticas já absurdamente altas, o Bell, que parecia um nível 6, passou a agir como alguém acima disso. Resistente, imortal, com poder quase que ilimitado, avançando para as profundezas da masmorra e se tornando ali a ponta da lança, tá ligado? Da equipe de resgate. Ele que entrava aí nas batalhas sozinho, qualquer inimigo que surgisse, ele afundava os caras no caminho dele, permitindo que os outros membros preservassem ao máximo possível a energia deles para a batalha final. Então, irmão, as coisas já tá entendendo, né? Vamos voltar um pouquinho. Anteriormente, a equipe de resgate ela precisou de se dividir em duas para avançar. O Bell, Leon, Leif e aí também Hit, o curandeiro, né? Eles seguiram até o andar 60, enquanto o Riveria, Ice, Allen e os irmãos Gulliver e Gal ficaram para trás ali enfrentando o Juggernaut, a Hydra que estava bloqueando o caminho. Só que entrando um pouquinho na perspectiva do Bell, galera, a gente viu, né, quando ele se aproximou mais ou menos da porta do andar 60, ele conseguiu sentir uma atmosfera mais sinistra, que começou a emergir das profundezas. Só que ele não tinha tempo pra ficar com medinho, hesitar e tal, então ele saltou com extrema determinação, acompanhado dos camaradas. Ele avançou bravamente por aquela passagem que era estreitíssima e, segundo relatos, né, deveria existir ali uma gigantesca floresta congelada, só que não tinha nada disso. Ao contrário, era um deserto estéril, era literalmente o contrário disso. A primeira coisa que veio na mente do Bell foi um cemitério de dragões. Tinha ossos de vários monstros espalhados por toda parte. Só que eles não tinham tempo para poder questionar o que era aquilo, a discrepância entre as informações e o que eles estavam vendo. Eles precisavam seguir em frente para poder procurar a Ice e também resgatar os capitães da família Freya, né, que eram um dos objetivos principais. Eles correram com todas as forças possíveis até que se depararam com uma criatura que demonstrava o quão cruel aquele andar poderia ser. Mano, aquela criatura era uma parasita muito semelhante a uma aranha que se alojava dentro dos cadáveres, e muitos membros da família Locke, durante a fuga, foram simplesmente devorados. Os seus corpos foram arrastados, tomados por esse parasita que se conectava como se fosse numa coluna vertebral. E, mano, passou a controlar o cadáver, ele criava um tipo de zumbi, entendeu? Como se fosse uma criatura monstruosa nas costas, e quando Nefir viu isso, cara, ela estremeceu. Aqueles corpos eram dos seus amigos. Matar eles era uma dúvida cruel. Pô, tu não vai fazer isso, tu vai matar os teus próprios inimigos, vai atirar neles, a não ser que seja um caso muito extremo. E acabamos entrando aqui, pô, causaria uma dor enorme nela. Só que, cara, ela também já estava preparada para esse tipo de possibilidade, poderia acontecer. Ela respirou fundo, suprimiu as emoções para fazer o que precisava ser feito. Leon, com a experiência de batalha dele, hesitou não, cara, foi pra cima, um monstro deveria ser abatido a todo custo. Só que tinha uma pessoa que não conseguia lidar bem com a situação. O Bell, nosso querido Bell, cara, ele nunca tinha matado um humano e ele não queria fazer isso ali. Na visão dele, aquelas pessoas,
ainda estavam vivas, né? Já que os parasitas controlavam as suas expressões, forçando os corpos ali a implorar ajuda, a gritar de dor. Mas o Bell começou a entrar em conflito. O Leon deixou claro, eles não estavam vivos, eram só monstros vestidos de carne humana. Essas criaturas elas podiam ter força de nível 4 ou até 5, mas não tinham técnicas. Era só movimentos sem sentido nenhum, selvagens, e como era esperado, elas atacaram justamente quem estava mais abalado, o Bell. As criaturas pularam nele e começaram a dominar ele, atacando como se fossem máquinas quebradas em velocidade máxima. O garoto já estava ali, bloqueando os ataques com todas as forças que ele tinha, só que por conta da dúvida dele, ele não sabia exatamente o que fazer. Ele poderia contra-atacar a qualquer momento, só que o medo de matar um ser humano dividia ele, entendeu? Ele ficava ali, ó. Porra, a determinação do Bell estava quebrada no meio. Por isso ele não conseguiu lutar como ele queria e nem revelar o seu verdadeiro potencial em combate. O Bell, ele começou até a tremer, irmão, de medo, sem saber o que ele podia fazer. Chegou a um ponto que, devido aos ataques constantes ali daqueles monstros, a guarda dele começou a ser quebrada. E aí ele caiu no chão antes que uma criatura apunhalasse o coração dele e empalasse a aranha de dentro do corpo dele. Lefia lançou um feitiço, uma gigantesca bola de fogo que conseguiu incinerar esse monstro por completo e tirar ele dali. O Bell gritou, mano, perguntando como é que ela podia fazer aquilo, como que podia assassinar um membro da própria família. Só que nesse momento, ela falou, ela se aproximou e deu um tapa mais forte do que podia nele. Por quê? Provavelmente, ela já recebeu na vida, carregando ali como força de aventureiro de nível 4, tanta coisa, meu irmão, que não tem nem como ela ficar de bobeira com aquilo ali. O impacto de que ela deu no Bell foi o suficiente para estremecer a mente dele. Depois ela agarrou ele pelo pescoço e começou a dar uma cabeçada forte que fez pequenos filetes de sangue começarem a escorrer. O Bell, ele nem sabia o certo de quem era o sangue. Então, Lefia começou a gritar com ele, como se fosse um pai furioso gritando com um filho desobediente. Ali, naquele lugar, duvidar, cara, era proibido. Era proibido você hesitar, brandir uma espada. A vida de todo mundo estava em jogo. Se o Bell, ele vacilasse em combate, ele acabaria morrendo, colocaria os outros em risco. E isso era uma coisa que ninguém queria, continuar, mano. Lefia explicou que sabia que aquelas pessoas estavam mortas porque tinha visto os seus companheiros morrerem com os próprios olhos, mano. Desde a superfície até aquele andar, muita coisa já tinha acontecido. Ela viu os seus irmãos e irmãs sendo perfurados, sendo desmembrados, tendo órgãos arrancados, cabeças cortadas. Agora aquelas coisas ali estavam imitando seus amigos, implorando por ajuda. Só que eram monstros, não tinha nenhuma chance deles estarem vivos. Então ela ordenou que o Bell deveria se levantar, cumprir o seu dever como aventureiro e sacar as suas adagas, eliminando aqueles monstros ali, resgatando Ice, salvando os capitães da sua família. Essas palavras duras atingiram ali, ó, profundamente no Bell, irmão. Não teve como, a mente dele ficou abalada, mas ele entendeu. Da mesma forma que Lefia precisou matar os seus sentimentos para lutar, o Bell fez a mesma coisa. Ele agradeceu, empurrou levemente e finalmente se preparou para enfrentar os inimigos. As criaturas começaram a zombar dele, até um segundo antes, né? Só que olhando pro garoto, ele tinha mudado completamente. A pupila dele, mano, uma chama começou a brilhar. Era a chama sagrada da deusa Estia. Ela demonstrou a determinação absoluta, né, de eliminar os seus oponentes e tudo mais. Então ele sacou as duas adagas e se preparou para a batalha. Lefia sabia que não seria fácil. 3 inimigos com força muito semelhante aos monstros de nível 4 e 5. E o Bell era nível 5, mas a força já ultrapassava isso. Lembrava mais ou menos alguém do nível 6, tá? E mesmo assim, o combate ainda assim seria muito difícil. Se ele não recebesse apoio, talvez, nos andares, igual aconteceu, né, nos andares anteriores, ele ia acabar acabando com tudo ali, morrendo por ali mesmo. Então ela foi lá, preparou sua equipe para começar a conjurar magia e apoiar ele, mas de repente o Bell desapareceu do seu campo de visão. Ele só foi para uma velocidade lendária, praticamente divina, criando uma distorção ali perceptiva para os humanos normais. Num meio segundo mais ou menos, o Bell, ele cortou a cabeça de 2 monstros. Ele apareceu atrás deles antes mesmo deles perceberem o que estava acontecendo e aí já tinham morrido. Só as cabeças saíram rolando, né, pelo chão, com várias expressões confusas antes da morte. Lefia não conseguia acreditar no que tinha visto. A velocidade que nunca tinha sido o ponto forte do Bell, agora ele estava muito diferente. Com a mesma determinação, ele só ergueu as adagas, desapareceu de novo e atacou todos os monstros ao redor. Lefia só conseguiu dizer uma coisa: uau! Sem sombra de dúvidas, o Bell tinha ficado mais forte. O potencial dele aumentou muito quando ele estava repleto de determinação. Enquanto Lefia estava observando aquele espetáculo no meio da masmorra, o espírito corrupto sentiu a presença daquele poder e começou a gerar ainda mais monstros. Aranhas, parasitas, vermes, plantas gigantes com tentáculos. Um verdadeiro exército estava começando a surgir naquele lugar, tá? O Leon começou a se preocupar, achando que teria uma tarde muito ocupada, eliminando várias criaturas de nível 4, 5, que avançavam muito rápido. Só que ainda tinha uma coisa estranha. A forma como o Bell estava combatendo tudo.
A ferocidade, o poder, a agressividade dele já eram suficientes, eram muito diferentes do que o Leon já tinha visto. Era forte demais, agressivo demais, quase que imprudente se a gente for parar pra pensar. O Bell, ele tava atacando todos os monstros ali sem hesitar, ele tava com uma força imparável, os golpes dele eram tão poderosos que cada movimento das suas adagas era capaz de decapitar 3 inimigos ao mesmo tempo, 4. Então assim, graças a essas ondas de choque, o corte residual causado pela lâmina dele fez tudo fluir muito bem. Os monstros praticamente estavam explodindo. E se eu tivesse que comparar essa cena com alguma coisa, seria, sei lá, um momento que o Gojo libera lá o domínio dele em Jujutsu Kaisen, entendeu? É uma coisa surreal, eliminando várias, tipo, milhares de maldições. É isso. O Bell, ele tava num estado muito parecido, atacando tudo ao redor dele de forma devastadora. E quanto mais tempo se passava, mais Lefia ficava incrédula. Ela acreditava que conhecia o potencial dele, ela sabia que o Bell era uma pessoa versátil, capaz de muitas coisas. Só que aquela força nunca tinha sido demonstrada antes. Parecia uma coisa extremamente exagerada, entendeu? O Leon, ele também começou a perceber isso. Então Lefia comentou que estava desproporcional. Ela sabia que o Bell era forte, mas não ao ponto de possuir um poder bruto de um aventureiro de nível 6. E como se estivesse expondo, né, respondendo todas aquelas preocupações dela, o Bell, ele se concentrou a energia dele num golpe que atingiu os monstros voando que estavam se acumulando no céu. Ele carregou por cerca de 10 segundos e então lançou um feitiço incrivelmente poderoso. Tão forte que destruiu uma grande parte da masmorra. O teto desabou, as paredes racharam, o chão começou a romper. Aonde o Bell pisava, tudo graças à força absurda do golpe. Lefia estremeceu, cara. E por um instante, ela se distraiu pensando que alguma coisa estava acontecendo, né? E isso colocou na pior situação possível para um aventureiro. Perder a concentração no combate. Não dá, irmão. Um monstro avançou, atacou ela antes, só que antes que ela fosse atingida, antes que a postura quebrasse, o Bell só apareceu do lado dela quase como se fosse um coelho feito de luz de fogo, decapitando aquela criatura instantaneamente. A garota ficou surpresa, mas também quis repreender ele por agir de uma forma tão imprudente. Sim, ele estava forte. Sim, era poderoso. Só que, pô, lutar daquela maneira ali ia consumir a resistência dele muito rápido, e a energia dele não era infinita, né? Ele vai se cansar. E todo aquele esforço para poder chegar até um andar ali próximo, né? Talvez seria uma energia desperdiçada de fato. As suas preocupações pareciam certas. Quando apareceu do lado dela, depois de derrotar o monstro, o Bell, ele já estava ofegante. A respiração dele já era pesada, já estava irregular. Só que antes que Lefia pudesse de alguma forma dizer qualquer coisa, ele só começou a se acalmar sozinho com a respiração. Em menos de 2 segundos recuperou completamente o fôlego e voltou ao estado perfeito de combate. Acabou. Ela simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. O Bell, então, ele voltou toda a atenção para os inimigos ao redor, voltou para os ataques naquela mesma intensidade absurda, que aquilo era inédito. Sim, um aventureiro de alto nível possui uma recuperação impressionante, mas ninguém recupera toda a sua força em só 2 segundos com uma pausa mínima. Era impossível, irmão, até aquele momento. Por um instante, os olhares de Lefia e do Bell se cruzavam, e os olhos dele, com aquela chama sagrada da Estia, só estava ardendo, vermelha, azul, símbolo da família e da deusa dele no olho dele. Ele estava pronto para continuar lutando. Só que antes que pudesse reiniciar o massacre, ele percebeu uma coisa: não tinha mais monstros. Devido aos ataques caóticos e violentos, centenas de criaturas já tinham sido exterminadas. Leon, que estava lá mais para trás, né, também percebeu isso, e tudo estava completamente destruído. O Bell, ele relaxou o corpo pela primeira vez, respirou, olhou ao redor, tentou entender o que ele tinha feito, que nem ele entendia, só que naquele momento começou a perceber a dimensão do poder dele. Só que ainda temos um outro problema. O que estava acontecendo com o corpo dele? Ele estava se sentindo diferente, e ele não sabia o que era. Antes que pudesse entender, a masmorra só revelou a verdadeira natureza. Enquanto o Bell estava distraído, o chão abriu, presas gigantes surgiram, atacando ele simultaneamente. Não teve tempo de reação, tá? 4 mandíbulas gigantescas morderam ele ao mesmo tempo, esmagando o corpo do Bell, deixando só, sei lá, um dos braços dele para fora. Então, o som da carne sendo esmagada, imagina só, começou a ecoar pelo lugar. Ao mesmo tempo, a visão que era transmitida aos olhos mágicos ali alcançou a sala, observando toda a guilda, mano. Onde os deuses aventureiros estavam acompanhando aquilo ali, a operação de resgate. E todos viram o Bell acabar de ser esmagado por 4 dragões ao mesmo tempo. A ideia de morte instantânea e brutal atravessou a mente de todo mundo. O Leon pensou, já era, acabou. Lefia já gritou desesperada. Os deuses assistindo aquilo ali declararam em choque. O garoto morreu. Esquece. Naquele instante, o tempo só parou. Todo mundo olhou. Mas vendo com seus próprios olhos o seu filho perecer cruelmente, destruído lá dentro da masmorra, aí os olhos da Estia, por exemplo, perderam completamente o brilho. Era como se a alma tivesse sido arrancada do seu corpo, o coração tivesse sido esmagado. E ele chegou, inclusive, a pensar em continuar ali existindo na Terra. Permanecer literalmente no mundo inferior já não fazia qualquer sentido. Mas antes desses sentimentos criarem raízes no seu coração, se manifestando ali de forma cruel, né, diante daquela dor, irmão, entre as presas daqueles dragões que acendiam o céu, como se celebrasse a própria vitória, deixou pra trás um rastro de sangue que banhava a Lefia lá. De repente, uma explosão absurda jamais vista aconteceu. A imagem anterior estava lá no centro do impacto, como se fosse uma bomba prestes a explodir com todas as forças. Por um instante, todo mundo pensava que o Bell já era, né, batido as botas, cancelado
cancelado o CPF e não restava forças. Ele tinha sacrificado a própria vida para eliminar os inimigos, que ainda poderiam representar uma ameaça para os seus companheiros. Mas aí, depois de o incêndio começar, o som ecoou por toda a masmorra, fazendo as paredes e o teto começarem a tremer. No epicentro daquela explosão, uma massa negra caiu no chão, lá na frente de Defia, e aí ela viu, era o Bel. O corpo dele estava com uma pele toda queimada, repleta de ferimentos facilmente reconhecíveis, né, como fatais, o peito dele perfurado e provavelmente o estômago também, assim como os pulmões e intestinos que tinham sofrido muitos danos ao mesmo tempo. Só que, diante dos olhos, um milagre aconteceu. De repente, todas aquelas feridas do Bel começaram a inflamar com fogo azul sagrado. As chamas devoraram as feridas, reconstruíram a carne e fabricaram novamente o sangue perdido, restaurando a pele à forma original. Sim, galera, daí o Bel abriu os olhos. E ainda atordoado, ele só se levantou e correu até a Defia, que estava totalmente ensanguentada, assustada. Ele viu e entrou em desespero, tipo, pô, você tá bem? Tá ferida? Como é que tá? Te machucaram? Aí ela só uma única lágrima escorrendo dos olhos. E ela falou, né? Ela deu um tapa com toda a força nele e falou que esse sangue não era dela, era dele. E que diabos acabou de acontecer aqui? Mas enfim, isso aí foi a grande regeneração do Bel, onde ele se tornou um cara que não tem mais como morrer dentro desse labirinto. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu e quiser saber mais dessa história do Bel, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e coloca aí nos comentários para eu trazer mais para vocês também. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço, beijão no coração e até a próxima. Valeu!